Sejam bem-vindos todos os alunos e alunas da disciplina de TCC 1, do curso de Ciências Contábeis. Nós estamos aqui nesse momento para esclarecermos algumas dúvidas que estão pertinentes ao andar da nossa disciplina e, para tanto, nós queremos deixar esclarecido, em primeiro lugar, que no trabalho de conclusão, o aluno deve desenvolver, ao invés da monografia, que normalmente é conhecida como trabalho de conclusão de curso, como uma monografia, nessa disciplina deverá ser um artigo. Ao final da disciplina, o aluno terá construído um artigo científico. Porém, é importante que nesse primeiro momento nós encaminhemos esse trabalho em forma de uma monografia. Isso não quer dizer que será uma monografia, e sim um artigo científico ao final da disciplina. Ou seja, então, no primeiro momento, quando vocês acessarem a plataforma, vocês verão que ali tem um template, e esse template está organizado como se fosse uma monografia. Mas, à medida que nós vamos avançando, nós vamos passar orientações, tanto eu quanto o professor, quanto a tutora, e todos nós que estaremos auxiliando vocês nesse processo, vamos passar cada passo que deverá ser realizado. Bom, para a aula de hoje e para esse momento inicial, vamos deixar esclarecido que, em primeiro lugar, nós temos que definir um tema para o nosso trabalho. Então, vamos trabalhar no sentido assim, dizer que é um trabalho de conclusão de curso. E esse tema, nós temos que ter na nossa mente, bem claro, 3 variáveis. Eu começo a falar para vocês 3 variáveis. Quando você desenvolve um artigo científico, ou uma monografia, uma dissertação, uma tese de doutorado, não importa, você deverá trazer 3 variáveis. O que é importante a gente entender? Essas 3 variáveis devem ser entendidas da seguinte forma. A primeira é uma variável independente, e mais 2 variáveis dependentes. Agora eu vou explicar para vocês o que quer dizer uma variável independente e o que quer dizer 2 variáveis dependentes. Então, se nós imaginarmos um guarda-chuva ou uma sombrinha, no meio dela tem uma haste central. É ela que sustenta o guarda-chuva. A mesma forma, um trabalho científico, um artigo ou uma monografia. No meio tem uma variável independente, então é aquela que vai falar por si só. É ela que sustenta o nosso guarda-chuva. Então essa é a variável independente. Ela fala por si só. E logo depois, aquelas hastezinhas que vão para o lado, nós podemos chamar assim de variáveis dependentes, que dependem daquele mastro central. E aí nós temos 2 variáveis que dependem da principal. Então, avançando um pouco nesse entendimento. Como se trabalha isso para construir um tema de uma pesquisa? É como se nós disséssemos assim, observem só, o que eu vou investigar? Este provavelmente será a interrogação, o questionamento que eu me faço. O que investigar? Que deve ser a variável independente. Logo depois eu explico um exemplo, vou mostrar alguns exemplos para vocês. E, quando eu falo das variáveis dependentes, aí eu me faço um novo questionamento. Para que investigar? Então, se eu digo, para que investigar? Qual é o reflexo que a minha investigação terá? Qual é o instrumento ou ferramenta relevante que é esta variável que eu vou investigar? A variável dependente. E, por fim, eu busco uma terceira variável, que a gente chama onde, aonde que, ou seja, onde eu vou investigar o meu estudo, onde que eu vou buscar fundamentos para o meu estudo, ou onde eu vou aplicar o meu estudo. Então, se chamaria o local, onde. E esse local é uma variável. Então, vejamos, se nós disséssemos assim, um tema, eu quero verificar o nível de conhecimento das crianças das famílias de baixa renda. Ok, então vejam bem, o nível de conhecimento não importa de quem eu estou falando. Então quer dizer que essa é uma variável independente.
Agora, quando eu digo depende de quem? Para quem? Quem eu vou investigar? As crianças de baixa renda. Opa! Então, quer dizer, uma variável dependente de conhecimento vai... As crianças têm uma dependência daquele conhecimento. Então, depende qual é o conhecimento. Então, para que investigar? Qual é o reflexo? Quais são os reflexos? Do que depende? Quais instrumentos que eu utilizo? Quais ferramentas? Quais são os reflexos e quais percepções que eu posso ter naquelas crianças que eu posso investigar? Então, o conhecimento fala por si só. Todos nós, de uma forma ou de outra, temos conhecimento. Mas dependendo qual é o conhecimento que eu quero investigar, aí depende. E são aquelas crianças. Então, por isso que elas são dependentes. Agora, quando eu digo, aonde que eu vou verificar? No Nordeste? Na região Sudeste? No Norte? No Sul? No Centro-Oeste? Então, essa é uma outra variável, e aí eu preciso entender quais são os tipos de culturas, tipo de população, povoação, etc. e tal. Bom, nesse sentido, então fica claro quando se fala o tema, deixei claro o tema, investigação do nível de conhecimento das crianças de classes tais e tais, aonde? Na região tal, no município tal, etc. e tal, ou no bairro tal. Muito bem. Então, eu tenho definido as 3 variáveis. Com base nisso, eu poderia, inclusive, já definir um título para o meu trabalho, para a minha pesquisa. Que, nesse caso, é importante quando a gente chama, eu estou chamando o título agora para dentro do estudo, porque normalmente a gente pensa, de forma imediata, trazer um título para aquilo que eu pretendo investigar. Ou um artigo, ou uma monografia, um livro, etc. e tal. Eu quero trazer um título. Um alerta fundamental nesse sentido é que não se começa título com algum um termo, o, a, em. Nesses termos não se começa. Direto você vai ao assunto. Nível de conhecimento das crianças de classes baixas localizadas na região tal do município tal. Ponto. Defini o título, muito próximo do tema, ficou aderente, não fugi do tema, não fugi das variáveis, trouxe as variáveis no próprio título e o título tem que ser atraente, onde que eu já deixo claro o que eu estou fazendo. Muito bem, a partir desse momento, eu passo para a delimitação do tema. Então, se eu falei do conhecimento, eu poderia trazer agora uma delimitação do tema dizendo assim, as causas do baixo nível de conhecimento é uma percepção histórica dos alunos que estão localizados normalmente em escolas da periferia. E assim eu poderia dizer, agora, é isso que eu estou investigando, o estudo e tal e tal. Trouxe as variáveis que estão lá em cima, ok. Ponto, e aí você vai dizer, a investigação se deu ou se dará no município tal, no bairro tal, nas escolas municipais ou nas escolas particulares de determinado bairro ou município de uma região determinada. E aí eu coloco, inclusive, se ainda puder, o período que eu vou investigar. Nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos, e assim sucessivamente. Por quê? Porque essa relevância de trazer também o espaço de tempo, porque a pesquisa, o estudo, ele só tem validade quando ele se torna comparativo. E no caso do tempo, eu poderia verificar, há 15 anos passado, qual era o grau de conhecimento? Qual era o nível de conhecimento que as crianças tinham quando chegavam ao 4º ano? Há 10 anos passado, há 5 anos e hoje. Então, veja bem, o estudo permite que haja comparativamente no período, ao longo do tempo histórico. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto seria, a pesquisa poderá ser comparativa com outras regiões, com outras localidades. E a pesquisa só tem valor quando ela tem comparabilidade. Se não houver comparabilidade, é difícil a gente poder dizer que você está fazendo ciência. Um outro passo importante nesse momento
é definir o problema. E a questão problema sempre deve, o próprio nome já diz, a questão. Quando a gente diz questão, é um ponto de interrogação no final da frase. No caso, nós poderíamos dizer, então, nesse momento, assim, exemplificando do nível de conhecimentos, tá? Então, a gente poderia dizer, como pode ser percebido o nível de conhecimento das famílias, das crianças das famílias de baixa renda localizadas e tal, e tal, e tal. Então, vejam bem, apareceram as 3 variáveis, e a pergunta é, como? Por quê? Porque normalmente se diz o como? Porque o como é processo. Então, eu verifico o processo, como se dá o processo do conhecimento. Então, você vai ter descrição, você vai descrever, já está dando um indicativo mais adiante que nós vamos falar da metodologia, uma pesquisa descritiva, quais são os processos, como se dá o processo de ensino, etc. e tal. Bom, definido o problema, você poderá fazer um outro momento de definir o objetivo para o seu estudo. Identificar as causas do baixo, não poderia dizer causa do baixo conhecimento, mas identificar as limitações do conhecimento das crianças de famílias de baixa renda localizadas em tal e tal lugar. O que você está colocando? Identificar. Quer dizer, então, se lá em cima você disse para a pergunta como, lá embaixo você vai dizer identificar, porque você vai descrever, você vai investigar e você vai verificar quais são as situações. E assim você vai trazer a pergunta de identificar. Quanto aos objetivos específicos, normalmente se utiliza 4 objetivos específicos, preferencialmente 4. Por quê? 2 que darão sustentação teórica para o seu estudo e 2 que serão a investigação prática do seu estudo. Não necessariamente terão que estar na mesma ordem. Os primeiros 2 serão investigação teórica e os últimos 2 serão de aplicação prática. Não necessariamente. Mas, normalmente, a gente procura, nos primeiros 2, descrever, verificar verbos dessa natureza. E lá embaixo, a gente, então, verifica mais 2 objetivos, em que você vai destacar, analisar, demonstrar. Desse jeito, então, você vai ter 2 objetivos que vão ser na aplicação prática. Muito bem. Outro ponto interessante a observar, você já definiu agora seu tema, seu problema, o objetivo geral, os objetivos específicos, e aí você parte para uma justificativa. Por que a justificativa? Então, quer dizer, por que eu vou fazer essa pesquisa? Por que realizar essa investigação científica? Então, porque ela tem relevância, em primeiro lugar, para a sociedade, né? A pesquisa, a ciência é feita para a sociedade, ou seja, que seja relevante trazer informações para a sociedade local, pode ser a sua comunidade, o seu estado, o seu país, enfim. Tá? E o segundo, que a pesquisa é relevante para a universidade, para a faculdade, para a ciência. É onde que a gente faz ciência? Na universidade. Então, qual é a relevância de ter tal e tal investigação? Porque ela pode servir de aporte para outras pesquisas, para novas investigações no futuro, enfim. E o terceiro ponto, que é relevante, porque você, como investigador, você como pesquisador, como alguém que vai investigar determinado objeto, vai fazer essa pesquisa. O que ele te acrescenta? E para nós, do curso de Ciências Contábeis, não podemos perder de vista. No horizonte tem que estar bem claro de que nós estamos fazendo uma pesquisa que tenha aderência com o curso de Ciências Contábeis. Então, quando se fala verificar o nível de conhecimento tal, por quê? Porque eu preciso verificar quanto custa isso para alguém que necessita ter o custo do estudo, da informação, da educação, etc. e tal. Então, nós temos que ter aderência. Onde que isso se enquadra? Dentro de uma área das ciências contábeis. O que eu vou investigar? Muito bem. E, por fim, então, essa foi a justificativa.
E, por fim, você tem que trazer o contexto do teu estudo, como ele está estruturado, como eu vou estruturar o meu estudo. Em forma de capítulos. Então, o primeiro que nós falamos agora, toda essa parte do tema, da delimitação, do problema, do objetivo geral, do objetivo específico, da justificativa, são todas partes que normalmente a gente diz assim, desenvolver um parágrafo bonito, robusto, 5, 6, 7 linhas, com 2, 3 frases em cada uma, em que você vai trazer esses parágrafos referente a cada um desses itens que eu acabei de citar, e para no fim, então, dizer o trabalho ou a pesquisa está estruturada em tal e tal forma. O primeiro é a introdução, que nós acabamos de ver. O segundo é o referencial teórico, que nem está no template. O referencial teórico, que também se coloca um título no referencial teórico. Não se coloca lá referencial teórico ou fundamentos teóricos. Não. Traga lá o nível de conhecimento percebido, tal e tal, nas crianças das famílias de baixa renda localizadas, tal. Ponto. Também se coloca um título no referencial teórico. Fica mais bonito, fica mais técnico, fica mais acadêmico, fica mais culto. Tá? E aí você traz o referencial teórico, partindo da premissa de que você terá ao menos 3 subcapítulos ou 3 subitens, 3 tópicos, dentro do capítulo 2, que seria, então, no caso, o referencial teórico, em que você não deve esquecer que você tem 3 variáveis a investigar. 3 variáveis a investigar. A primeira, que eu acabei de dizer, é independente. O que é conhecimento? Que conhecimento nós estamos falando? Conhecimento popular, conhecimento científico, etc. E tal. E o segundo, as questões das classes sociais, né, porque família de baixa renda está numa classe social, C, D, E, etc. Se for A, B, C, que é o A, B que eu quero investigar, é esse nível. Então, eu tenho que trazer classificação social por riquezas e tal, que é o item 2. Então, eu tenho que deixar claro no capítulo 2. Tópico 1, 2.1, 2.3, 2.2 e 2.3. Que o último seria, então, verificar que condições a classe tal e tal tem. E trouxe, então, as variáveis também das regiões. Regiões mais do Nordeste, mais do Centro-Oeste, mais do Norte, as culturas diferentes das regiões. Ok. Com isso, eu poderia fazer, dentro da ciência contábil, uma análise da renda familiar das famílias. Perfeito. É um dado teórico, está lá, é fácil buscar no IBGE, enfim, tem fontes para isso. Desde que tenha fontes que deem sustentação. Muito bem. Então, sucintamente, referencial teórico, capítulo 2, ao menos 3 tópicos, um para cada uma das variáveis, que estão lá na frente, que tem que ter sustento, que tem que se sustentar teoricamente, para então, depois disso, nós termos o capítulo da metodologia. Qual foi a metodologia que eu utilizei? Oportunamente, nós vamos falar sobre a metodologia, como se desenvolve essa metodologia, também todas as suas etapas, suas partes. E, por fim, então, nós teríamos um capítulo, depois do capítulo 3, que é a metodologia, o quarto, que a gente chamaria assim, aplicação prática do estudo. E dentro da aplicação prática do estudo, novamente, preciso abrir ao menos 2 tópicos. O primeiro seria, qual é o ambiente de investigação? Qual é o ambiente que estou investigando? Qual é a região? Então, nesse caso, você vai trazer as características daquela região. Estou falando daquele exemplo que nós trouxemos aqui, o nível de conhecimento daquelas crianças, mais de baixa renda, enfim. Então, eu tenho que trazer a característica do ambiente. 4.1, caracterização do ambiente de estudo. Ponto. E depois, o 4.2, análise e discussão dos dados que eu coletei naquela região. Com gráficos, com quadros, com entrevistas, depende do tipo da característica da sua pesquisa. E, por fim, no final, então, se faz considerações finais, que normalmente é uma página e meia dentro de um artigo, em que você vai responder, vai trazer todos os objetivos que você trouxe lá na frente, objetivo geral, os objetivos específicos, e cada um será respondido pela sua pesquisa, mediante os fundamentos teóricos dos autores investigados, pesquisados, e se esses estão sendo sustentados
pelo seu estudo prático e qual é a sua percepção em relação ao objetivo que você traçou. Se ele teve resposta, sim ou não. Não é sim ou não, mas ao menos se ele foi atendido, se ele teve um respaldo, se ele se sustentou ou não se sustentou, para posteriormente, no final, então você poder dizer: a pesquisa foi concluída, mas não se encerra a investigação. Os estudos continuam. Então, ou seja, a pesquisa não se encerra ali. Ela é um ponto de partida para novas investigações. E depois, um rol das listagens de referências bibliográficas que você utilizou para sustentar o seu estudo. Então, em suma, nós traçamos mais ou menos por cima como se organiza um TCC ou um artigo que deve ser feito. Nesse caso, repetindo, nossa disciplina deverá ser feito um artigo científico. Outra dica importante, porque às vezes você tenha mais tempo e você queira avançar mais rápido, você tem alguma experiência, você pode fazê-lo sem problema nenhum. Mas nós vamos limitar mais ou menos o tamanho desse artigo, vamos dizer em número de páginas. Artigo bom é aquele que fica entre 12 e 20 páginas. Mais de 20 é bastante. Menos de 12 é muito magrinho. Então eu diria assim, pensamos em 12 a 20 páginas. Lembrando que é na parte inicial, tem o resumo, tem o título, tem a folha de rosto, etc. e tal. Normalmente a gente não conta junto. Então a gente conta a partir da introdução para depois, até no fim da conclusão. Isso que eu chamo de qual é o eixo principal desse artigo. Os prolegômenos, que a gente chama os prolegômenos, que estão aqui na frente, que é a introdução, a folha de rosto, a capa, não se conta como artigo propriamente dito, porque eles vão te dar o contexto, o resumo, etc. e tal. Mas o que vale efetivamente é a partir do capítulo 1, que é a introdução, depois o capítulo 2, 3, 4, que são os capítulos, e a conclusão. Muito bem. Isso vamos limitar entre 12 no mínimo e 20 páginas no máximo, porque aí fica fácil para todo mundo compreender o seu artigo. Então, se alguém tiver interesse, já vai caminhando. Também de sorte que aproveite e mande suas dúvidas. Quanto antes você enviar para nós, seu tema, seu problema de pesquisa, seus objetivos, que isso é fundamental. Eu quero deixar bem claro, defina firmemente tema, a delimitação, o problema e os objetivos, que o resto fica tudo mais fácil de desenvolver. Agora, se isso está mal estruturado, mal encadeado, não está aderente, você vai ter mais dificuldade. Você vai fazer e refazer. É refazer trabalho. Agora, defina isso com mais calma. Outra coisa, dicas. As dicas são importantes. Não pense em sair escrevendo 4, 5, 6 páginas e enviar para o tutor ou para o professor. Leia que eu quero saber. Não, isso não é produtivo. Produtivo é você pensar, escreva para si, durma uma noite com esse pensamento, no dia seguinte releia o que você escreveu, reflita sobre o que você escreveu, e aí mande para a tutoria ou para o professor, e nós vamos verificar. Nós vamos lhe auxiliar, vamos lhe dar dicas. Mas é importante que você deixe claro, traga as 3 variáveis. E aí nós vamos traçar junto consigo. Outro ponto interessante. Nós não estamos aqui para fazer o trabalho para você. De jeito nenhum. Nós estamos aqui para lhe auxiliar de uma forma muito clara, de uma forma muito simples, para que você possa, a partir dessas definições, desenvolver o seu trabalho. Outro ponto interessante. Normalmente, quando você começa a escrever, você busca 5, 6, 7, 8 autores sobre o mesmo assunto, sobre as mesmas variáveis. Não faça esse pecado. Daqui a pouco você não vai saber de quem você está falando. Sugestão em artigo, normalmente, dica. Quando você define, primeira variável que nós falamos ali,
uma variável tal, que vai ser o item do capítulo do referencial teórico 2.1, que é a sua variável independente, que vai falar por si só, é ela que é a principal variável. Busque ao menos 3 autores, pode ser livros ou artigos científicos, que deem sustentação a isso, ao menos, mínimo. Agora, também não cometa o pecado de colocar 10, 15, 20, porque aí você vai fazer uma confusão. Tenha claro quem vai falar sobre aquele tema que você tem. Qual é a variável? Com isso, você terá fácil diálogo. 2 autores é pouco. 1 é muito pouco, porque aí você teria que colocar conhecimento segundo fulano de tal. Tá? Vamos pensar aqui. Senador Cristóvão Buarque escreve bem. Muito bem. Então, ele tem uma visão sobre o conhecimento isso. Ponto. Agora, se eu colocar somente o Cristóvão, autor, o Buarque, então eu vou ter que colocar conhecimento conforme o autor tal. Ponto. Acabou. Não dá para discutir com ele sozinho. Agora, é importante que você tenha ao menos 3. 2 podem ter uma visão, um terceiro pode ter uma outra visão. E aí você estabelece um diálogo. Quando a gente fala dialogar com os autores, não é que você vai chamá-los para conversar com eles. Mas dialogar quer dizer, na visão de fulano de tal. De outra forma, o autor tal percebe ou diz que. E o terceiro autor tem uma outra visão que fica aderente com o primeiro, como tal, mas tem as suas divergências nesse e naquele ponto. Isso é interessante. Isso a gente chama assim, ó, triangular, firular, driblar com os autores. Isso é importante. Agora, outro ponto, outro pecado que eventualmente o pessoal comete é buscar na internet sem fonte segura. E aí busca, às vezes, alguma informação. O que fulano disse. E aí tira uma série de informações de páginas, das mais variadas possíveis, e leva lá para um fichário, lá para um arquivo seu. E depois acha que entendeu o que o autor quis dizer. Não, não é assim. Prefira perder, não é perder. Ganhar tempo. Buscar um livro de 50, 100 ou 200 páginas, um capítulo de livros, mas leia-o inteiro. Conforme o autor tal, você vai perceber qual é a linha de pensamento e conhecimento que esse autor defende e tem. Que é muito diferente de você fazer Ctrl+C, Ctrl+V de páginas de autores, ficam leituras fragmentadas. E aí vira aquela colcha de retalhos mal costurada. E isso não funciona. E aí são os pecados que normalmente se apresentam em artigos que estão mal ligados, as conversas não estão bem alinhadas. E aí dificulta, tá? Muito bem. Então, deixamos bem claro, no mínimo 3 autores em cada tópico. Eu posso usar o autor que usei no tópico 1, usar no tópico 2? Pode, desde que ele esteja falando daquele assunto. Desde que esteja alinhado. Muito bem. Por fim, é importante que vocês não percam prazos. Nós temos aqui um prazo marcado lá pelo dia 25, que deve ser postado esse primeiro momento para a gente fazer a avaliação, para que se possa fazer a avaliação via tutoria, com auxílio do professor regente, que sou eu. Tudo bem, mas não deixe para mandar no dia 24. Não deixe para mandar no dia 20. Mande amanhã, se puder. Ok? Então, é importante você escreva num dia o tema, delimitação, problema e objetivo principal e objetivo específico. Isso é rápido para fazer. Escreva num dia, durma uma noite com essas ideias na cabeça, no dia seguinte revisa, ok, está maduro. É isso que eu penso, é isso que eu gostaria de fazer. E muito importante que você faça aquilo que você se sinta motivado a fazer. Tá? Não faça uma coisa, eu vou fazer isso porque eu vou fazer porque o pai ou a mãe quer. Não, não faça isso. Faça porque você gosta disso. Faça porque você quer fazer isso. Sinta-se motivado para fazer isso. E aí você vai fazer um bom trabalho.
e mande para nós o mais breve possível. Sugiro, hoje vocês veem esse vídeo, amanhã você escreva, depois de amanhã você envia. Mas procure mandar bem antes do dia 20, porque com isso você ganha tempo. Nós vamos responder o mais rápido possível, nós vamos dar a nossa visão sobre isso, trabalhando, dialogando, está bom, não está bom, corrija aqui, vá por aqui, né? Enfim, com isso você estará alinhado. E logo na sequência, você terá que ir fazer os fundamentos teóricos. Fundamentos teóricos quer dizer buscar autores, livros ou artigos científicos que fundamentem as 3 variáveis que sustentarão a sua aplicação prática na pesquisa, depois na pesquisa que tu vai investigar no final do teu estudo. Eu acredito que seja isso que nós podemos contribuir com vocês. Outro ponto. Nós temos o nosso auxílio aqui que nos assopra. É importante que vocês saibam que a gente não faz nada sozinho. Sempre tem gente que auxilia um ou outro. Muito bem. Cópia. Como eu falei da internet, assim pode ser também, você pode estar copiando de algum livro, de algum outro autor. Evitem copiar trabalho científico. É plágio. Plágio é crime. É adonar-se do conhecimento de outro. Adonar-se de conhecimento de alguém que já escreveu sobre algum tema que você queira fazer. Ponto interessante. Existem por ali bastante pessoas que virão oferecer para vocês, eu faço o artigo científico para ti. Cuidado. Não faça isso. Não compre trabalhos prontos. Produza você mesmo. Tá? Então, não embarque nessas coisas de copiar trabalho. Não embarque em comprar trabalho. Tá? Isso são crimes. E se você for pego, pode não ser pego. Pode ser que você passe desapercebido. Mas se você for percebido, infelizmente, o destino foi você que escolheu. Nós não escolhemos para você. Isso tem que ficar claro para ti. Então, veja bem. Plágio, cópia, compra de trabalho. Está descartado. Bons estudos, estamos à disposição. Mandem suas dúvidas, dediquem-se, aproveitem esse momento. Eu desejo para vocês bom estudo. Admiro quem gosta de estudar por EAD, porque ele tem que estudar muito mais do que no presencial, porque é você e sua sorte. Isso é importante você saber, você está consciente disso. Te admiro por isso. Então, sucesso e conte com a gente. Mande suas dúvidas, peça sempre que necessário for. Não tem hora, a plataforma está aí e nós estamos aí à disposição para responder o mais rápido possível, sempre que houver dúvidas e necessário for o nosso apoio. Sucesso a todos, bons estudos e venham com a gente.